Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. São 7 horas da manhã. Nós estamos começando aqui a edição do nosso Desperta alegres com a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta do governo que vai isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Foi uma novela a tramitação dessa ideia, não vou nem dizer do projeto, porque ela foi apresentada lá no começo do ano e o governo ficou debaixo de um tiroteio inacreditável da oposição, usaram todo tipo de artifício para tentar desqualificar essa proposta e, ao final, ainda que sob a relatoria de Arthur Lira, o texto acabou sendo aprovado ontem à noite pelo plenário da Câmara Federal, né? E foi uma vitória esmagadora, 493 votos a 0, mostrando que quando o assunto é popular, não há postura, não há divisão ideológica, não há nenhum tipo de polarização que faça com que o Congresso não se amedronte perante a opinião pública, né? Afinal de contas, respeito pelo voto é bom e o povo gosta. E foi o que aconteceu. Então nós tivemos essa importantíssima vitória do governo na Câmara. Ainda não é uma vitória definitiva porque falta a tramitação no Senado, onde certamente esse assunto também vai passar sem nenhuma dificuldade, visto o caráter de benefício popular que ele agrega, né? E o benefício é muito amplo, né? São pelo menos 15 milhões e meio de brasileiros que têm dificuldade para pagar as contas, para pagar o aluguel, a prestação do apartamento, a hipoteca, e vão ter uma folga agora a partir do ano que vem por causa dessa boa novidade que nos deu ontem o Congresso Nacional. E junto com o pacote veio uma medida que é absolutamente necessária, que é a imposição de critérios para o reajuste da tabela do imposto de renda. Como é que nós chegamos até aqui? Gente que ganha tão pouco pagando tanto imposto. Justamente porque os governos não têm nenhuma lei que os obrigue a fazer a correção da tabela do imposto de renda. Então ela vai sendo encostada ali ano a ano, inflação muito alta, 10% no ano, 7% no outro, e assim ao longo das eras, essa defasagem vai se acumulando e sacrificando essa população que agora finalmente deixa de pagar o imposto de renda, né? É assim que começa o nosso programa de hoje. E, além disso, no Supremo Tribunal Federal continua a discussão de algo que é imprescindível nesse momento, que é a natureza da relação de trabalho entre os entregadores e os transportadores de pessoas, que são basicamente motoboys e motoristas de praça, de táxi da Uber, que querem que a Justiça reconheça que há um vínculo de trabalho entre eles e as plataformas para as quais prestam serviço. Ontem, os advogados das partes e os chamados amicus curiae, que são os advogados que têm interesse em participar dessa causa, apresentaram seus argumentos perante o Supremo Tribunal Federal e isso continua acontecendo hoje durante a sessão da tarde, né? Então vai ser uma discussão muito importante, necessária, e vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal pode fazer para tentar restabelecer o mínimo de dignidade para essa massa enorme de trabalhadores. Hoje seriam pelo menos 1,5 milhão no Brasil, né, e sem nenhum direito a nada. E aí quero lembrar o seguinte, que o fato de não terem direitos trabalhistas onera também a sociedade, porque pensa bem em como é que é o trabalho de um motociclista, um entregador do Rappi ou da Uber, que são as duas partes ativas, no polo ativo desse processo. O motociclista, quando se acidenta, ele não pagou a Previdência Social, não pagou o SUS, não pagou nada, mas ele vai ser atendido no hospital porque o atendimento médico no Brasil é universal. Então, com isso, a sociedade vai arcar com um tratamento que não tem um financiador por trás. E o incrível é que os motoristas de aplicativo e também os motoboys expressam com muita veemência que não querem ser seletistas, né? E aí, na origem dessa falta de vontade de ter mais direitos, é que reside o problema. Por que essa gente não quer ter direito a uma aposentadoria no futuro? Por que essa gente se recusa a financiar a saúde do Brasil, né? Ontem isso entrou na pauta de discussão do Supremo Tribunal Federal e nós vamos ver tudo isso hoje aqui nesta edição que está começando agora, tá? Mas eu prometi para vocês, vou cumprir. Cadê? Põe aqui, Alex, ó, na outra câmera, para eu poder falar juntinho para as pessoas. Aí, beleza. Seguinte, ontem nós tivemos aqui uma prova de fogo na abertura do programa. O nosso querido Alex, que compõe a amostra do Instituto Data Alex SEDLEX, que é o nosso instituto de pesquisa aqui,
sempre com muita honestidade a gente fala, o Data Alex Sedlex, a base de entrevistados dele só composta por uma pessoa, que é o próprio Alex. Você está acostumado a ver. Aparece aí, Alex, deixa eu ver você aí. Aí, olha só, esse rosto do Alex não corresponde à alegria que vai no coração deste ser hoje. E já já nós vamos falar por quê. Mas sim, ontem nós fizemos aqui um desafio. Aparece aí, Alex, eu estou falando com você, homem. Isso. Foi mal. Olha só, por quê? Porque eu falo sempre aqui, como é um único entrevistado, né, a margem de erro do nosso instituto é muito alta, é 50%, porque eu erro ou acerto. E ontem ele fez uma série de apostas nos resultados dos jogos de futebol que aconteceram ontem à noite. Foram 6, né, Alex? Isso mesmo, 6 jogos. 6 jogos. E aí nós vamos conferir quanto é que deu de acerto, né, a previsão do Instituto Datalex Sedlex, que é o nosso instituto aqui do Desperta. Alex, bom dia para você, tudo bem? Feliz da vida, né? 3-0 para o Palmeirão ontem, hein? Esse sim, pelo menos você acertou, hein? Sim, bom dia, Panuns, bom dia, comunidade. Ontem foi um jogo muito difícil ali no início. Eu lembro que ontem eu falei no Desperta que o Palmeiras, se não fizesse um gol no início do jogo, poderia se complicar, mas aconteceu aquilo que eu imaginei. O Palmeiras fez um gol no início do jogo com o Flaco Lopes, e nisso facilitou bem a vida. Foi mais sorte do Palmeiras por conta que a defesa do Vasco ajudou um pouquinho, Panuns. E o Palmeiras ganhou de 3-0 ontem. Então essa felicidade reflete muito bem o que aconteceu. Não teve gol contra não, né? Não, foram 2 gols do Flaco Lopes e o Vitor Roque fez o terceiro gol para nos próximo aos 30 minutos que eu tinha falado ontem na nossa previsão aqui do Desperta. Então vamos ver, primeiro vamos conferir o que foi que o Alex disse ontem, para que a gente possa saber exatamente quanto ele acertou e quanto ele errou. Bota aí o vídeo pra gente da sua própria gravação, Alex. Vamos lá. Eu acho que o Mirassol vai ganhar do Red Bull Bragantino pela campanha campanha inacreditável do Mirassol. O Palmeiras acho que ganha do Vasco. O Sport eu creio que ganha do Fluminense por jogar lá na Ilha do Retiro. Ali o jogo entre Internacional e Corinthians acho que vai ser um empate. Botafogo e Bahia é um empate também, porque nenhum dos dois clubes está jogando bem, mesmo o Bahia ganhando do Palmeiras. Foi um jogo para empate ali. E eu creio que ali vai ser um jogo para empate ou vitória do Grêmio, para não. E Alex, agora esse aqui é o Alex hoje, tá, gente? Esse que vocês viram agora foi o Alex ontem. O que você acertou, o que você errou? Então, Panuzio, vamos lá. Ontem teve 6 jogos, eu tive 50%, lembrando que nosso Data Alex, a margem é 50%, e ontem eu acertei 3 jogos dos 6. Então vamos lá, Panuzio. Então Mirassol tá dentro da margem de erro, que é de 50%. Né? Isso, ou acerta ou erra. Isso. Vai lá. Então, Panos, eu tinha falado que o Mirassol ia ganhar do Red Bull Bragantino, porém foi um empate 1-1. O Red Bull Bragantino começou ganhando, porém o Mirassol fez com um golaço do Reinaldo, empatou. O Vasco e Palmeiras ficaram no... O Palmeiras ganhou de 3-0, o gol do Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras chega à segunda colocação e fica a 2 pontos do Flamengo. O Sport ficou no empate com o Fluminense, um gol no finalzinho. O Internacional e o Corinthians ficou no empate, esse eu acertei. O Botafogo ganhou de 2-1 do Bahia, nisso eu tinha falado que seria empate e foi vitória do clube carioca. E o Santos e Grêmio ficou no empate, porém aí eu fiquei um pouquinho em cima do muro, eu falei que seria empate ou vitória do Grêmio, então foi esse empate. O Grêmio começou ganhando e no finalzinho o gol do Lautaro Dias, o Santos chegou ao empate, Panunzio. Então ficamos em 50%, quer dizer, está dentro da margem de erro, portanto, vamos considerar que o Instituto Data Alex, Sedlex, acertou dentro da margem de erro. É igualzinho isso fazem mesmo os outros institutos. Parabéns, Alex. Agora vamos falar do jogão do Palmeiras ontem. Isso. Pode mostrar, arreganha esse sorriso aí, e pode abrir o peito e, se quiser até chorar de emoção, está liberado. Então, Panuso, a dupla Flaco Roque, é assim que eu renomeio eles. Eles estão em uma crescente, Panuso. Ontem, o Palmeiras, no início do jogo, aos 7 minutos, já fez um golaço com o Flaco Lopes, que recuperou no lançamento do Rafael Veiga. O Lucas Oliveira, o zagueiro do Vasco, tocou a bola. E nisso, o Flaco Lopes saiu sozinho cara a cara e deu um chutinho no canto esquerdo ali do goleiro do Vasco e fez o primeiro gol. Em seguida, teve outra falha também da defesa do Vasco e o Flaco Lopes fez o segundo. E após uma jogada do Andrés Pereira pro Flaco Lopes, que acionou o Vitor Roque brincou ali com o Paulo Henrique e
fez o terceiro gol. Então, Panunzio, ontem eu comemorei bastante, eu fiquei feliz. E é isso. Agora a gente vai ter um adversário difícil, que será o São Paulo lá no Morumbi no domingo. Então eu vou ficar bem atento. Mas ontem eu saí feliz dessa vitória do Palmeiras, Panunzio. Muito bom, parabéns para os palmeirenses, então. E o jogo do Santos deu 1-1, empate com o Grêmio, que eu acho um resultado justo, mas eu vi o primeiro tempo desse jogo e achei que só deu Santos no primeiro tempo, né? Isso. Então, justo não foi. Agora, pergunto para você, cadê o Neymar, hein, Alex? Onde é que está ele? Então, Panuso, como sempre, o Neymar tá numa lesão, ali tá de férias prolongadas. E lembrando que a previsão, assim, pro departamento médico é 12 semanas de recuperação, porém, o Santos tá dando uma estimativa de 8 semanas ali para recuperação, e nisso o Neymar mais uma vez deixou em mãos o Santos. Porém, o Santos, Panuso, após a troca de treinador, querendo ou não, tá jogando melhor. Então, mesmo sem o menino Ney, o Santos tá fazendo uma boa temporada, pelo que imaginava que ele ia disputar ali para não cair, Panuso. Menino Ney é uma coisa que não está muito correta, né? Porque ele já de menino não tem nada, é praticamente Sim. Um senhor já. Nosso adulto Ney. Adulto. Não sei se é adulto também. É um senhor que tem o comportamento de um menino, né? Isso mesmo. Bom, beleza, Alex. Então, parabéns, está aí dentro Muito da margem de erro, obrigado. beleza. O problema é se tivesse errado mais de metade, porque aí estaria fora da nossa margem de erro de 50%. E por que é 50%, gente? Porque eu sei o que eu sempre falo aqui. 50% é ou você acerta ou você erra, né? Sim. Igualzinho qualquer instituto de pesquisa por aí. Sim, vamos nessa, Panuso. Muito obrigado. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, começando então. Hoje nós gastamos um pouquinho mais de tempo com isso por causa dessa conferência aqui, mas você viu que é importante. Aqui a gente mata a cobra ou não mata, tendo matado a cobra ou não tendo matado a cobra, a gente mostra o porrete. E aí o porrete do Alex está cantando de acordo com o esperado, né? Ele acerta metade das previsões, mas foi mais fraco do que normalmente tá? Porque normalmente ela acerta tudo. Vocês vão conferir isso comigo aqui nos próximos dias. Pessoal, meteorologia agora, na tela aí está o mapa do Brasil, vai chover em toda essa área oeste aqui, no sul, a partir do centro-oeste, né, do Mato Grosso do Sul, vindo aqui pela metade sul de São Paulo, que pode incluir a capital, onde tem 25% de chance de chuva hoje durante a tarde, e todo o sul do país. Está todo mundo aqui arriscado a ter chuvas hoje, né? E aqui no centro do Brasil, no coração, continua a baixa umidade relativa do ar, né? Vamos ver qual é a previsão do INMET para as temperaturas hoje. Em Porto Alegre, chuva isolada, máxima de 24. Em Florianópolis, máxima de 22. Nuvens, possibilidade alguma de chuva isolada. Curitiba, a mesma coisa, com máxima de 25 graus, portanto, a geladeira do Brasil está ficando quente, né? Em São Paulo, a máxima vai a 31, tempo nublado durante todo o dia. No Rio de Janeiro também, tempo nublado, com máxima já acima dos 30 graus, 31 no caso de hoje. Em Vitória, poucas nuvens no céu claro hoje na maior parte do dia, 27 de máxima. Em Belo Horizonte, céu aberto com 31 graus de temperatura. Em Campo Grande, 35 graus, calorão, né? Pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Goiânia e Brasília, mesma coisa, tá, gente? Céu claro para as duas. Ainda não é nesta semana que vai normalizar a chegada das chuvas, né? Goiânia vai a 37 graus nas horas mais quentes e Brasília a 31 graus, mais agradável por causa da altitude. Goiânia a 400 metros de altitude, Brasília a 1.000, 1.050 de altitude, tá? Vamos ver em Cuiabá. Cuiabá a temperatura vai chegar a 39 graus, em Porto Velho vai a 33, pancadas de chuva, a mesma coisa em Rio Branco, 33 graus, em Manaus 34, em Boa Vista muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, 36 graus, Macapá 33 de máxima, poucas nuvens e aqui começa o céu claro, aquele céu que até incomoda de tão azul que ele é, né? Com o horizonte empoeirado. Belém do Pará, 34 graus de máxima. Em São Luís do Maranhão, 33. Lá em Teresina, 39 graus. Em vigor o setembro obró. Em Fortaleza, muitas nuvens, 31 graus. Nas outras capitais, o tempo vai estar encoberto. Tá? Em Natal, com máxima de 29. Em Recife, de 28. Em Maceió, de 27. E em Aracaju, de 27 também. Aí vamos para Salvador. Salvador terá 27 graus na máxima, nublado, chuva isolada, e temos Palma, por último,
poucas nuvens, gente. Lá em Palmas, hoje o dia vai ser horrível de quente, 40 graus de calor. Esta é a meteorologia para hoje, né? Um dia quente na maioria do país e chuvoso na fração mais a oeste. Agora vamos ver as manchetes do noticiário. E eu já antecipei para você que nós vamos tratar hoje com mais destaque de dois assuntos que são esse primeiro aqui, que está na manchete principal do nosso site, o iclnoticias.com.br. Isenção do IR, atualização da tabela, entra de última hora no texto final. Beleza, né? Quem diria isso, sabe? No fim do ano passado, quando começaram as articulações para a apresentação desse projeto, o governo foi apedrejado pela oposição, né? Pouca gente via a possibilidade de isso, enfim, gerar alguma consequência, mas gerou, tá aí, foram 493 votos na Câmara dos Deputados contra 0. Ninguém, nem oposição, nem PL, nem ninguém, né? Uma parte disso se deve à popularidade do projeto, porque afinal de contas são pelo menos 15 milhões e meio de pessoas beneficiadas, conta que pode ser ainda maior, né? Mas, enfim, conseguimos. Esse é um benefício inequívoco e isso aqui também será um ativo muito importante para a formação do capital eleitoral do Lula na próxima eleição, hein? Porque em 2026, a partir de janeiro, né, o trabalhador que ganha até R$5.000 vai sentir um alívio nas suas contas, né? E um alívio bom, tá? O segundo destaque é este aqui, olha, como você sabe, o ICL produz documentários, né, que são propostas muito sérias, investigações jornalísticas importantes para discutir temas atuais. E o tema que o Eduardo Moreira e a Ju Baroni elencaram para este momento é a situação da Argentina. Nosso vizinho aqui, né, vive uma situação tão diametralmente oposta à do Brasil. Lá eles têm um anarco-capitalista na presidência, que está lá às voltas com um plano de saneamento da economia que não funciona, apesar de tudo que foi feito por Milei, do arraso que ele provocou nas relações de trabalho, enfim, nos índices de trabalho, com a produção industrial, enfim, tudo errado naquele país, mas ele serve hoje como propaganda mundial da perspectiva da direita, né, do anarcocapitalismo. Então, o Eduardo foi até lá para investigar o que existe de verdade sobre isso. Milei, tão bem falado aí nas altas rodas da direita, será que o governo dele é isso tudo mesmo? Será que é tão ruim quanto diz a esquerda? E produziu o documentário Vai para a Argentina, Carajo. Ocorre que a gente, para que as pessoas saibam do que o ICL está fazendo, depende de fazer campanhas, que são campanhas publicitárias, nas nossas redes, no Google e também no Instagram. E olha, o Google e a Meta, tá? O Google, que é dono do YouTube, e a Meta, que é dono do Instagram, terminaram por censurar os anúncios desse documentário que vai ser exibido no próximo dia 9 aqui no ICL, tá? Sobre a Argentina. Por quê? Porque acham que é material político, tá? E tiraram do ar. E, curiosamente, quando a campanha publicitária que é feita suprime o nome do Milei, aí passa. Então, quer dizer, há um evidente trabalho aqui para tentar proteger esse expoente da direita nessas redes sociais, né? Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês aqui como é que foi que isso aconteceu e o que foi que aconteceu e como é que isso nos afeta aqui no ICL, porque, afinal de contas, isso também é do seu interesse, tá? Bom, olha só, gente, o Thiago Santinelli fez uma piada sobre Charlie Kirk e o que aconteceu no país da liberdade de expressão, da suposta defesa da liberdade de expressão. Cancelaram o visto dele, tá? Porque não se pode falar desse Martin Luther King de Araque, que foi o Charles Kirk, que infelizmente foi assassinado, e aqui ninguém aprova assassinato de ninguém, mas transformar um racista, xenófobo, um homem que cultuava as armas e que pregava abertamente o ódio, é um absurdo, né? Tentar transformar um homem com esse perfil numa espécie de Martin Luther King da direita. Estão tentando lá nos Estados Unidos. Como não vai por conta do clamor popular, que não acontece, o que ocorre é que o governo norte-americano vem com toda a força coativa, né, que está empregando para tentar se fazer prevalecer, tá? Outra manchete: dormir pouco faz mal, a ciência mostra que a sensação de disposição pode enganar. Esse aqui é um problema que me afeta pessoalmente. Como você está acordado aí muito cedo,
é provável que você também tenha esse tipo de problema, né? Eu, por exemplo, durmo muito tarde. Eu vou dormir meia-noite, por aí, 11h30, meia-noite, para acordar às 4 horas da manhã. Como é que é a sua vida? Daqui a pouquinho a gente, se der tempo, vai explorar um pouquinho essa matéria aqui que está no ICL Notícias, mas se você quiser, você pode ir lá e abrir para ler quais são os prejuízos que uma noite mal dormida traz para a sua vida, tá bom? Tortura e racismo numa escola da Polícia Militar no Amazonas. É a manchete que a gente traz aqui para você. Problemas que deveriam ter sido sepultados pela humanidade lá em meados do século passado, ainda nos afligem, né? E justo aonde? E justo na escola dos nossos filhos, tá? Na Itália, o Talhaferro, ex-assessor de Moraes, que agora dedica a vida a detratar o ex-chefe, foi preso e depois foi liberado, mas saiu de lá com medidas cautelares para tentar impedir a fuga dele do país. A situação do Talhaferro não é boa, tá? Mas, de qualquer forma, a Itália não o prendeu, como fez, por exemplo, com a Carla Zambelli. Só para lembrar quem é Eduardo Talhaferro. Esse homem trabalhou, é um perito judicial, trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes. Ele bateu na mulher, agrediu a mulher e foi demitido por isso, perdeu o emprego por isso. Ficou com ódio do Xandão e passou a detratá-lo aí por onde vai, fazendo uma campanha global alinhadíssimo com os próceres da extremíssima direita do Brasil, tá bom? A flotilha que tenta ingressar ou se aproximar de Gaza pelo oceano, obviamente, porque é uma flotilha, né? Foi interceptada, houve prisões e a situação dos 17 brasileiros que integram essa flotilha é algo que inspira agora preocupação, tá bom? Gente, tem aqui mais um destaque do Lula Costa Pinto, que está informando para a gente que o Flávio Dino vai dar um checkmate do orçamento secreto, já colocou data e hora para isso. Vai ser no dia 23 de outubro, né? Portanto, daqui a 21 dias, 3 semanas exatamente, às 9h30 da manhã. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Esses aí são os destaques que eu tenho para vocês na edição de hoje. E nós vamos começar pelo assunto importante do dia. Esse assunto que vai reverberar muito ao longo dos próximos meses, especialmente no ano que vem, na medida em que se aproxime a eleição. Põe na tela para a gente, Alex, por favor. Tá aí. Isenção do imposto de renda, atualização da tabela, entra de última hora no texto final, que é uma ótima notícia para quem está na base da pirâmide fiscal e da pirâmide social também, por que não dizer, né? Matéria do Kleber Lourenço aqui no nosso site, iclnoticias.com.br, diz o seguinte: a votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para até 5 mil mensais, aprovada por unanimidade na Câmara nesta quarta, foi marcada não apenas pela dimensão do benefício fiscal, mas também pela disputa política sobre o futuro da tabela do imposto de renda. O resultado desse embate foi a inclusão do artigo 6º, um dispositivo que obriga o Executivo a apresentar em até um ano um projeto de lei definindo uma política nacional de atualização de valores que compõem o imposto de renda da pessoa física. Trata-se de uma saída política encontrada após intensas negociações e quebra de acordos de bastidores. Durante a reunião de líderes que antecedeu a votação, nos conta aqui o Kleber Lourenço, havia sido acertado que a emenda da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que previa a correção automática da tabela pelo IPCA, seria votada em destaque, assim como a emenda do Partido Novo, que tratava do mesmo tema. No entanto, momentos antes de chegar ao plenário, Arthur Lira, relator da proposta, não cumpriu o que havia sido definido. A decisão surpreendeu parlamentares e gerou reclamações públicas. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que é vice-líder da minoria, levou o protesto ao microfone do plenário, denunciando a retirada do destaque que votaria a emenda do seu partido e o rompimento do acordo. O impasse não se limitou ao Novo. Um outro destaque, esse assinado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, em defesa da emenda de Tabata, ele também ficou ameaçado de não ser apreciado. Lá nos bastidores, Pedro chegou a iniciar uma articulação para coletar 51 assinaturas necessárias a fim de apresentar um recurso que obrigasse a votação, mas ao mesmo tempo ele buscava uma interlocução direta com Arthur Lira para tentar salvar o acordo que eles haviam feito lá previamente.
A movimentação demonstrava a resistência da parte da base governista e do PSB em deixar o tema da atualização da tabela do imposto de renda ser enterrado de vez. Aí a leitura feita por Lira e por deputados próximos a ele era de que mesmo se o destaque fosse levado a voto, dificilmente encontraria a quantidade de votos necessária para ser aprovado. O próprio governo era contra a inclusão do destaque na votação e esse diagnóstico reduziu o incentivo para manter a votação do destaque no plenário. Com o acordo desfeito, cresceu a pressão dentro do PSB para encontrar uma solução que não deixasse o partido exposto. E foi nesse contexto que surgiu a alternativa de inserir um dispositivo no próprio texto final, obrigando o governo federal a enviar ao Congresso em até um ano uma proposta estruturada de correção da tabela, saída que foi considerada mais pragmática e menos arriscada do que forçar uma votação que estava, afinal, fadada ao fracasso. Então esse foi o bastidor dessa negociação, que termina com a promessa de que no próximo ano será feita aí uma regra que vai assegurar a correção da tabela do imposto de renda, porque, afinal de contas, isso também é justiça tributária, né? Ainda que os economistas digam que indexar essa tabela pode criar situações embaraçosas para o governo, especialmente nas crises de liquidez do Tesouro Brasileiro. Bom, vamos lá. Isenção da tabela do IR garantido, nos diz aqui o Kleber Lourenço. O arranjo político consolidou-se rapidamente. Pedro Campos, que inicialmente ameaçava recorrer, passou a articular pela redação final do artigo 6º. Esse dispositivo, que não fixa um índice específico nem define a forma de atualização, transfere para o Executivo a responsabilidade de formular a política e de enviá-la ao Legislativo. Manobra preserva a pauta de atualização da tabela, mas empurra para um novo capítulo a ser debatido futuramente em condições menos tensas e com a chancela do governo federal. Gente, vocês se lembram, no fim do ano passado, quando essa proposta começou a ser apresentada, porque ela foi formalizada em março, mas ela começa a ser discutida já no fim do ano passado, né? A pedreira que o governo enfrentou, né? Todo tipo de aleivosia, o Nicolas Ferreira, principalmente com a molecagem que lhe é habitual, veio com aquele vídeo fake que alcançou uma visualização absurda. Isso acabou encantoando o governo e fazendo com que o governo recuasse, né, muitas vezes aí, tanto em relação ao PIX quanto em relação a esse assunto do imposto de renda para até 5 mil. Mas a tese era tão popular que não houve como, né? Não houve como, e o governo conseguiu amealhar os votos necessários aí, porque ninguém no Congresso Nacional ousou sequer votar contra, nem o Nicolas Ferreira, tá? Vamos colocar aqui, porque no finzinho do ano passado, o governo apresentou algumas medidas em conjunto, né? Uma delas era, por exemplo, o estabelecimento de mecanismos para fiscalização do PIX. Vou até pedir para o Alex colocar aqui para a gente aquele vídeo do Nicolas, que alcançou essa visualização absurda, para que a gente possa rever o que esse deputado teve a coragem de falar sobre a proposta do PIX. Bota para nós, por favor, Alex. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e PIX, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o PIX não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O PIX não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. Aí aconteceu por quê? Porque essa gente mentirosa queria colar no governo a pecha de tributador de tudo, né? Dizendo que o governo iria taxar o PIX, coisa que não aconteceu. E olha só como é que esse país nosso é engraçado. Eu estou colocando isso aqui para refrescar a memória de vocês, porque a gente vai esquecendo das coisas. A sucessão de assuntos importantes é tão grande, assim, tão rápida, que a gente acaba se perdendo, né, com relação ao que um dia foi a realidade. E isso aí que o Nicolas fez foi só para dizer que o governo queria taxar
o PIX, criar mais taxas, taxar tudo, essa coisa toda. No fim das contas é o seguinte, o PIX precisava mesmo de mecanismos de checks and balances, né? Por quê? Porque está sendo usado pelo crime organizado, junto com fintechs desonestas, para esquentar dinheiro dos criminosos, dos mafiosos brasileiros, né? Então, essa mentirada toda, uma hora acaba gerando alguma consequência. Só que tem um momento, né, em que a Terra plana encontra a sua linha do Equador. Por quê? Porque ela não é plana nada. E esse encontro da linha do Equador foi exatamente esse momento em que o Congresso inteiro se curva a essa iniciativa do governo, que foi taxada de eleitoreira e tudo mais, e acabou acontecendo, né? Para a felicidade de quem precisava mesmo ficar livre da tributação. E olha, e o melhor disso tudo é que o seguinte, vocês se lembram que o Ciro Nogueira, do PP, veio até aqui em São Paulo conversar na Faria Lima com a nata da banca brasileira, prometendo a eles que rico não pagaria imposto no Brasil. O ICL conseguiu a gravação dessa reunião e colocou no ar para vocês. Você se lembra disso? Nessa época, ele já dizia, olha, contra esse imposto não há o que fazer, todo mundo vai votar a favor dele. De fato, aconteceu. Mas não faltaram tentativas de excluir os mais ricos do pagamento do imposto de renda. E esse pagamento é um pagamento tão tímido, sabe? Basta lembrar o seguinte, todo mundo que... A maior taxa de contribuição vai ser aplicada para rendimentos acima de 100 mil reais por mês, ou 1 milhão e 200 mil reais por ano, tá? 1 milhão e 200 mil reais por ano. E qual vai ser a alíquota? Vai ser de 10%. Pois o trabalhador que ganha 7 mil por mês no Brasil paga 27,5%. Portanto, embora tenha introduzido esse elemento de justiça tributária, que foi defendido pelo ministro Haddad, falta muito para a gente chegar à equidade, né? Ao momento em que esse magano, o rentista, esse parasita que vive de especular com papéis que não geram emprego, que não geram nada, não geram lucro para a sociedade, esse cara vai ter que pagar a mesma coisa que o trabalhador, pelo menos. Por que não? Né? Então, no dia seguinte, que é hoje, a aprovação dessa isenção do imposto de renda, é bom a gente já começar a criar uma força de pressão sobre o Congresso para que essa justiça fiscal ou tributária, como diz o ministro Haddad, possa ser integralmente aplicada, sabe? Para que as pessoas possam pagar, pelo menos, as pessoas lá do pico da pirâmide, os 140 mil mais ricos do Brasil, possam pagar não 10%, mas possam pagar muito mais do que isso, possam pagar a mesma coisa que paga hoje imposto de renda do trabalhador humilde, tá? O motorista de ônibus, né? O auxiliar de laboratório, o professor. Por que que o sujeito que é especulador com papéis pode ter o privilégio de pagar só 10% do que ganha a título de dividendos, por exemplo, né? Então, já estamos aqui encadeando aqui a próxima luta, tá? A próxima luta. Mas foi uma grande vitória, considerando o ambiente de adversidade que já havia quando o Congresso começou a discutir esse assunto, quando o governo disse que ia apresentar esse assunto. E eu quero dar os parabéns para o ministro Haddad, porque defendeu com galhardia as suas posições até chegar esse momento de ontem. Agora vamos para uma notícia complicada aqui, que é a relação de arbítrio, né, do Google e da Meta para definir o que pode ser anunciado, tá? Estamos falando de publicidade, não estamos falando de conteúdo jornalístico. Está aí a manchete para você, Google e Meta censuram anúncios do documentário do ICL sobre a Argentina. E aqui nós vamos mostrar isso porque esse é um fato mesmo a ser noticiado, porque se trata de censura, mas já pedindo a sua ajuda para espalhar a notícia desse documentário, já que, né, a publicidade ficou prejudicada e muita gente não vai saber. Então, se você puder informar as pessoas da ocorrência, da data e principalmente do link para fazer inscrição para assistir a esse documentário sobre a Argentina, que daqui a pouco eu vou dar, você está nos fazendo um grande favor aqui, um favor para toda a nossa comunidade. O que foi que aconteceu? Vou ler aqui para você a matéria como está no nosso site. A campanha de promoção nas redes do documentário Vai para a Argentina, Carajo, que será lançado pelo ICL na quinta-feira, dia 9, foi prejudicada por decisão da Meta e do Google, que pararam de veicular anúncios sobre o filme. Postagens apresentando o trailer do documentário, que aborda o descontrole das políticas econômica e social de Javier Milei, foram classificadas pelas plataformas como propaganda política e proibidas de serem veiculadas. Aqui uma declaração do Eduardo Moreira, né, que ficou, obviamente, muito aborrecido com isso que aconteceu. O que ele nos disse?
Isso nos causou um estranhamento, porque é um documentário como o que a gente fez sobre Cuba, por exemplo, e não tivemos os mesmos problemas. Quer dizer, quando o assunto diz respeito a um país socialista, eles não se importam nem com críticas, nem com nada. Mas quando é sobre o ícone da direita mundial, né, o Javier Milei, aí sim eles brecam. O anúncio foi encaminhado para ser veiculado na categoria entretenimento, mas tanto a Meta quanto o Google não permitiram catalogar esse segmento, rejeitando e desabilitando a veiculação do anúncio do documentário. O que diz aqui a mensagem que você está vendo aí na sua tela? Olha, está aqui, ó. Essa é a mensagem que foi retornada pelo sistema, né? Eu não sei se essa aqui é a do Google ou se é a da Meta, mas enfim, o que está escrito aqui é o seguinte: não é possível habilitar o anúncio com a avaliação do anúncio rejeitado. Se o anúncio foi rejeitado em análise mais recente, está desabilitado atualmente. Para veiculá-lo, faça as mudanças necessárias no conteúdo ou crie outro anúncio, crie outro anúncio, né? Por quê? Está aqui em cima a explicação, olha. Determinamos que esse é um anúncio sobre temas sociais, eleição ou política. Portanto, você deve escolher temas sociais, eleições ou política na categoria de anúncio especial, informou o Instagram. Eles estão considerando que isso aqui é campanha política, quando na verdade não é campanha política coisíssima nenhuma. É um documentário jornalístico, é um trabalho feito em loco, em campo, de reportagem, né? E que não poderia receber esse tipo de restrição. Mas vamos lá. Então aqui, olha, as peças que o Eduardo Moreira e a equipe do CL fizeram veicular, né? E as pessoas não vão poder ver por causa dessa encrenca armada aí pela Meta e pelo Google. Então nos ajude a divulgar esse documentário que vai ao ar no dia 9, como eu falei. E se você quiser passar também o nosso link, olha, tá aí embaixo da sua tela, tá aqui, ó, despertaicl.com.br, tá? Eu vou voltar a falar nisso no encerramento do programa, que é a hora em que a gente faz aqui o nosso marketing aqui no ICL, tá bom? Gente, vamos para a próxima notícia. Eu quero falar com vocês agora, não põe na tela ainda não, tá, Alex? Quero falar para vocês sobre o que está ocorrendo lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Fachin presidiu a sua primeira sessão importante, né, como presidente do Supremo Tribunal Federal, e levou para a abertura dessa sessão um processo que nasceu a partir de duas reclamações de entregadores do Rappi e da Uber. Esses entregadores entraram na justiça reivindicando vínculos empregatícios e acabaram fazendo com que em todas as instâncias tivessem ganho de causa. E as empresas foram recorrendo até que os recursos chegaram ao Supremo Tribunal Federal e agora os ministros estão lá discutindo, a partir desses dois casos, se assiste ou não razão aos motoqueiros. É preciso lembrar aqui, antes de começar a falar da batalha na Justiça, que o governo brasileiro tentou, no ano passado, enviar um projeto de lei para que esses entregadores pudessem ter um mínimo, né, de acesso àquilo que o Estado brasileiro provém. Por exemplo, aposentadoria e também saúde, né, o SUS. Justo eles que vivem, têm uma profissão tão arriscada. Mas isso foi muito mal recebido, inclusive pela própria categoria. Na época, mais de 75% dos motoboys do Brasil que se mobilizaram nas grandes capitais brasileiras diziam que não queriam a CLT. E é curioso entender como é que essa gente abre mão de direitos que são tão positivos para eles mesmos, né? Como, por exemplo, o direito de ter lá na frente a chance de ter uma aposentadoria quando ficar velhinho, né? Porque se atualmente são jovens e tudo mais, o tempo vai passar e vai pegar essa gente desassistida lá na frente, né? E, bom, o assunto entrou em julgamento ontem lá no Supremo Tribunal Federal. E começamos ouvindo as opiniões dos vários interessados nessa causa. Eu vou até mandar aqui para o Alex e o Anderson uma relação de VTs que eu vou exibir a partir de agora, porque eu quero que vocês conheçam as posições, tá? Anderson e Alex, me confirmem aí, na hora que vocês receberem aí, o primeiro vídeo é o pejotização do advogado da Rappi, tá? Chama Vitral, tá na ponta da linha. Então vamos ver aqui, porque é o seguinte, muita gente interessada nessa questão no Brasil. Ontem, por exemplo, falaram como amicus curiae, né? Ou seja, amigos da corte, como pessoas que não fazem parte da lide, mas se associam a ela porque têm interesse. Falaram lá, advogados, por exemplo, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Aí você pergunta, mas o que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul tem a ver
com uma ação de um motoboy contra a RAP, que não, eles são meros prestadores de serviço, não tem nenhuma relação formal com o setor industrial, mas estava lá o advogado da FIEGS, dando a posição da FIEGS como amigo da corte. Daqui a pouquinho a gente vai ver a posição dele. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro a manifestação do advogado que representava ali a RAP nesse recurso contra os entregadores dessa plataforma, tá? E vocês vão ver que é incrível, é incrível. Sabe qual é a diferença entre um trabalhador seletista, na visão da RAP, e um trabalhador desse que não tem direito a nada, que são os que eles contratam? Sabe? A diferença entre um e outro é que o entregador da RAP pode ir à escolinha ver o balé da filha. É basicamente isso que disse o advogado da RAP, que se chama Dr. Vitral. Vamos ver o que ele disse. Diferentemente de um seletista, que cumpre uma jornada rígida e fiscalizada de, no mínimo, 8 horas diárias, sob tacão, sob a vigilância ferrenha do empregador, aqui esse trabalhador pode, num determinado momento, dizer: hoje é apresentação de balé da minha filha, da minha neta, lá na escolinha em que ela estuda. Eu vou lá assistir. E desliga o sistema. Hoje eu não quero trabalhar nessa plataforma. Eu vou trabalhar para a plataforma X, Y ou Z. É isso que eles querem. Eles querem autonomia. Tudo isso demonstra, e evidente que deve ser considerada, a vontade de quem presta esse tipo de serviço. E poder ir ver o balé da filha ou da netinha lá na escola, essa é a diferença. Mas é demais, né? Resumir o problema a isso, ainda que com apenas objetivos retóricos, é algo inacreditável. Mas aí tem também, como amicus curiae, né? Aí já esse que eu vou mostrar agora se associou ao processo, embora não esteja nos polos do processo, né? É o advogado da CUT que também se manifestou, mas trazendo uma visão oposta. Bota para nós, Alex, por favor. O que os trabalhadores querem, e muitas das vezes aparecem nessas pesquisas, ministro Barroso, é autonomia na fixação da sua jornada de trabalho. E isso a CLT, desde 2017, já prevê com a figura do contrato de emprego intermitente. Veja-se que a organização de trabalho e a remuneração do trabalhador intermitente, em muito pouco se distingue do que já historicamente aplicado à prestação de serviços de movimentação de mercadoria e trabalho avulso, inclusive o portuário. Importante frisar que o artigo 34 do artigo 7º da Constituição Federal garante ao trabalhador avulso a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Bom, você sabe que esses entregadores sequer têm um sindicato no Brasil, né? Não conseguiram se organizar a ponto de ter um sindicato. Portanto, eles não têm uma representação corporativa formal, né? Mas eles tiveram que se defrontar nesse processo com advogados de grandes corporações. Eu até, quando vi esse advogado ontem fazendo sustentação oral na tribuna, fiquei aqui pensando comigo o que é que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a famosa FIEGS, tem a ver com os entregadores de comida, né? Qual é o tipo de interesse? Mas o advogado da FIEGS falou ontem lá e explicou. Disse que é por uma questão ideológica, tá? Como vocês vão ver agora na manifestação dele. Roda para nós, por favor, Alex. A preocupação da FIEGS, enquanto amicus curiae, ela se dá no sentido de que o empresário, ele não desconhece e não deixa de defender, ministro Zanin, o valor social do trabalho, mas entende que, nos exatos termos da nossa Constituição Federal, esse valor tão importante, ele deve ser interpretado e analisado em conformidade com a livre iniciativa, com a liberdade econômica e, atualmente, como esse assunto que agora nos traz,
sobre esses trabalhadores em aplicativos. E a preocupação da Fiergs, ela se dá justamente no sentido de que decisões que possam tomar soluções já prontas e terminadas para um problema novo podem comprometer e muito o desenvolvimento de novos negócios, de outras plataformas, que está falando de plataformas de saúde, de educação, de finanças e de outros tantos tipos de serviços que podem ser por estes mecanismos propostos. E eu pediria vênia aqui ao ministro Barroso para trazer, ministro, um questionamento que... Bom, pois é, esse aí então, né, o advogado da Fiergs colocando a sua posição, diz que está lá interessado porque isso lá no futuro pode implicar diversas atividades aí, né, provavelmente produzidas da mesma forma, sem direitos trabalhistas, sem responsabilidade do empregador sobre o empregado, sem nada disso, em várias áreas do conhecimento, como você viu aí, né? Então, está explicado o interesse de natureza ideológica e comercial, tá bom? Gente, agora vamos ouvir aqui o advogado de uma das partes. Esse processo foi aberto lá atrás, na primeira instância, por dois entregadores, um deles da RAP. Agora vocês vão ouvir o advogado desse entregador que deu origem a essa demanda que o Supremo começa a resolver a partir de agora. Bota para nós, por favor, Alex. Quem estipula os valores a serem cobrados é a RAP, não é o entregador. O entregador, se ele recusar viagens seguidamente, como aqui parece que é uma disposição absolutamente tranquila, ele recebe sanções. Isso foi detectado na instrução processual. Sanções que podem chegar ao seu descadastramento, ao seu desligamento. Então, essa realidade de que não há uma subordinação, de que não há consequência aos atos praticados pelo empregado é absolutamente ilusória. Há uma avaliação constante dos próprios consumidores quanto à qualidade da prestação de serviço. Então, o trabalhador está constantemente sob pressão. E hoje, a própria CLT, no artigo 6º, prevê que meios tecnológicos e telemáticos são, sim, hábeis a determinar a gestão do trabalho nas empresas. Então, a subordinação algorítmica não é uma fantasia, ela é algo concreto que está no artigo 6º da CLT. Hoje, a subordinação não se dá no contato direto, olho no olho, entre patrão e empregado, entre chefe e subordinado. Se dá, sim, por meios tecnológicos. Pois é, vocês estão vendo aí, né? Quer dizer, o motorista do aplicativo é livre para não trabalhar se não quiser, né? Mas toma um gancho se começar a recusar trabalho demais, é o que disse o advogado aí, né? E se ele começar a não participar a miúde das entregas que a plataforma se propõe a fazer, ele acaba sofrendo punições. E a argumentação é de que isso estabelece um vínculo de subordinação que é necessário para a caracterização do vínculo de trabalho. Agora, uma curiosidade, durante esse processo, muitos foram os que argumentaram que a própria categoria não deseja ser seletista, não deseja uma relação de vínculo estável de trabalho, que prefere a liberdade dessa suposta condição de empresário sobre duas rodas do que todos os benefícios sociais que decorreriam de um vínculo formal dentro dos ditames da legislação trabalhista. E o ministro Luiz Roberto Barroso ontem interpelou esse advogado que você acabou de ouvir sobre essa questão que parece um paradoxo. Mas por que a categoria se recusa a aceitar a CLT, como se a CLT fosse uma mácula? Vamos ver o que disse o advogado na explicação sobre o que leva os entregadores dos aplicativos a rejeitarem a formalização do seu trabalho. Roda para nós, por favor, Alex. Eu gostaria de uma reflexão sobre esse ponto específico. Por qual razão a maioria não prefere o modelo que Vossa Senhoria diz que é o melhor? Nós hoje vivemos, Excelência, se me permite, eu serei muito breve, não quero me estender aqui. Nós vivemos um momento em que as redes sociais, e Vossas Excelências ensinaram a todo o país, pode causar desenganos, pode levar
há compreensões muito distorcidas e deturpadas. Quando alguns de nós, às vezes, conversando com um filho em casa, escutamos ele dizer da ingenuidade de sua infância, eu não quero ser CLT, sem ter noção do que se trata, isso mostra o alcance e a deformação que muitas vezes a propaganda que é veiculada através dos meios de comunicação pode causar. Então, eu não quero dizer que os trabalhadores não tenham a autonomia de definir seus próprios destinos, mas percebam, são trabalhadores que não têm organização sindical sequer. A prevalecer o que defende aqui a RAP, serão autônomos destituídos de salário mínimo, de 13º, de licença maternidade, que poderão sofrer discriminações, inclusive, sem estarem com o manto da relação de emprego para que venha a se proteger, e não tem o sindicato. E, nesse sentido, é preciso dizer que o governo federal, inclusive, encaminhou um projeto de lei no sentido de assegurar alguns direitos, dentre eles o direito à organização sindical. Então, perceba, Excelência, eu creio que esse é um fator relevante, e longe de nós ignorarmos aquilo que eventualmente seja o desejo, mas não há como sequer nós termos uma conformação desse desejo em termos sociologicamente absolutos, até porque não há sindicalização. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Senhoria. Esse julgamento continua hoje ouvindo os interessados, né, que se apresentaram como amicus curiae, amigos da corte, para falar sobre isso. E aqui é uma curiosidade, porque nós tivemos ontem a manifestação da AGU, né, o Jorge Messias falou, também fez a sua sustentação oral, e nós já conhecemos a posição da Procuradoria-Geral da República. Aí há uma oposição entre a AGU e a PGR, porque a PGR não quer o estabelecimento de vínculo nenhum. Já a AGU quer o estabelecimento de vínculos, como nos fundamentou ontem, ou fundamentou para a Corte, o ministro Jorge Messias, e você vai ver agora como é que o governo entende esse problema. Roda, por favor, Alex. A proposta garante direitos básicos, regula tarifa e remuneração e impõe às empresas contribuições previdenciárias, ampliando a proteção social e a diversidade da base do financiamento da Previdência em benefício aos trabalhadores mais vulneráveis. Sintetizo. Deve ser assegurado um piso remuneratório reajustado com base preferencialmente na Política Nacional de Reajuste do Salário Mínimo, um limite de horas de conexão à plataforma por dia, a garantia de recolhimento de contribuições previdenciárias na forma da legislação em vigor, um seguro de vida e de proteção à invalidez, a garantia de representação por entidade sindical e de negociação coletiva, espaços de descanso e de apoio à atividade do trabalhador, e o incentivo à capacitação e à formação profissional dos trabalhadores, visando ao desenvolvimento de habilidades técnicas de segurança no trânsito. Portanto, me refiro aos botes salva-vidas e aos coletes. E aqui finalizo fazendo um apelo para que esta Suprema Corte firme, desde já, tese que assegure esses direitos aqui mínimos aos trabalhadores, mas que também apele ao legislador para que promova a regulamentação específica da matéria. Lembrando-se que há mais de uma dezena de proposições legislativas em trâmite e, em boa medida, veiculam os direitos aqui colocados. Tá aí, você viu então o começo do julgamento, né, que aconteceu ontem, da chamada uberização do trabalho, né? Um tema importante, diz respeito diretamente a mais de 1,5 milhão de entregadores, mas diz respeito a você também. As plataformas dos aplicativos estão dizendo que vai ser o caos se isso acontecer. Se obrigarem a gente a vincular, assinar a carteira desses trabalhadores, ainda que com vínculo temporário, né, com um trabalho intermitente, que já é, enfim, aceito pela legislação trabalhista no Brasil, que foi bastante modernizada. Eu diria até que ela foi violentada, né, no governo Temer, mas, enfim, a ocorrência de vínculo com trabalho intermitente pode muito bem, segundo algumas das partes que falaram ontem, ser utilizada para que essas empresas regulem ou formalizem a relação que tem com seus entregadores. Mas elas pintam o caos, né? A Uber diz que vai aumentar 34% a tarifa, que 50 mil pessoas podem perder o emprego no Brasil e tudo mais, vai ser um pandemônio, né? Aguardar um pouco. A gente não sabe o que vai sair desse julgamento. A gente não sabe, não tem a mínima ideia de que posição terão os 11 ministros do Supremo. O que se sabe é que o assunto precisa, sim, ser debatido, porque, afinal de contas, nós temos aí uma legião de pessoas no Brasil prejudicadas pela precarização do trabalho. E como é que vai resolver o problema, né?
eu diria que até contra a vontade de uma expressiva maioria dessas próprias categorias que não enxergam valor nenhum em vínculo de formalização do trabalho, tá? Bom, são 7h55, eu tenho muita coisa para falar, não vai dar tempo, infelizmente. Nós temos que... Eu vou optar aqui por trazer para vocês uma atualização sobre a história da intoxicação por metanol, porque ontem aconteceu mais uma morte em São Paulo, foi noticiada mais uma morte. Agora já são, como você vê aí na manchete do G1, 43 notificações por intoxicação por metanol no Brasil. 39 desses casos aconteceram aqui no estado de São Paulo e há casos também no estado de Pernambuco, né? A matéria do G1 nos conta que em São Paulo são 10 os casos confirmados com metanol, 29 em investigação ainda. Em Pernambuco são 4 casos suspeitos e foi registrado um novo óbito em São Paulo, enquanto outros 7 seguem sendo investigados no país, né? O Brasil registrou aqui, segundo o G1, 43 notificações de intoxicação por metanol até essa quarta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde. 39 em São Paulo, como eu falei, 4 em investigação em Pernambuco e foi registrada mais essa morte em São Paulo. E, bem, ainda não se chegou à fonte da contaminação. Essa que é a questão. E continua acontecendo a corrida entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo para tentar localizar onde o problema nasce. Ainda não há nada em vista, embora quase 50 estabelecimentos comerciais já tenham sido fechados cautelarmente pelas vigilâncias sanitárias, pelos órgãos de fiscalização do governo, né? Ainda sobre esse mosaico de informações, né, da nossa constelação de notícias aqui do nosso jornal de hoje, eu tenho que informar para vocês sobre o encontro do Donald Trump e do Lula. Hoje é quarta-feira, já faz, né, 1 semana e 2 dias que houve aquele encontro, aquela química que rolou lá em Nova York entre Trump e Lula, e até agora ainda não foi definido onde será o encontro. Mas hoje nós temos aqui uma informação no G1 também, dando conta de que a diplomacia brasileira está apostando que esse encontro vai acontecer no fim do mês, durante a cúpula na Malásia, né? E o que é que nos diz aqui a matéria? Rapidamente, diplomatas ouvidos pela TV Globo afirmaram que há boa chance de um encontro entre Lula e Donald Trump acontecer durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que está prevista para o dia 26 de outubro lá na Malásia, do outro lado do planeta. O presidente Lula participará do encontro como convidado, apesar de ainda não estar confirmado oficialmente. A expectativa é de que Donald Trump também participe da cúpula. Alguns integrantes do governo brasileiro defendem que uma ligação poderia amaciar o terreno para um encontro mais proveitoso com Trump. O diálogo entre os dois presidentes vem sendo construído através de gestos e ações por parte das diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos. E ainda a matéria do G1 informa que na última terça, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou por telefone com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, e reforçou ao estadunidense que o Brasil está avaliando possíveis medidas de resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, mas que a preferência do país é sempre pelo diálogo e pela negociação. Bom, não deu para falar sobre tudo, como não dá nunca, né? A gente sempre tem a ilusão de que vai terminar o roteiro inteiro aqui, mas infelizmente isso quase nunca acontece e hoje não aconteceu de novo. Então eu quero me despedir de você, antes só relembrar aqui do documentário que vai ser exibido no dia 9. Agora, a informação de que nós vamos ter esse evento aqui no ICL, né? O lançamento desse filme no dia 9 é muito importante. Por quê? Por causa da impossibilidade gerada nos anúncios, né, do documentário. Então você, por favor, se você puder distribuir esse link, despertaicl.com.br, para os seus amigos, vai ajudar mais gente a se informar sobre isso. E olha, nada melhor do que ter uma boa visão por dentro, né, feita pela nossa postura crítica aqui, pelo nosso jornalismo muito sério, de mostrar o que realmente acontece, tá? Só assim você vai ficar sabendo o que acontece lá na terra onde o presidente tem a mania de, para qualquer frase que diga, encerrar como carajo. Então, nesse caso, vai para a Argentina carajo o nome do nosso documentário, tá bom? Dia 9 de outubro, semana que vem, né, daqui a 1 semana exatamente, às 20 horas, né, na próxima quinta-feira, a gente conta com a sua ajuda para divulgar isso aí, tá bom? Obrigado por você, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 7 da manhã para encerrar a semana. Tchau, até amanhã.
Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarcocapitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem Vai pra Argentina, carajo! A verdade que precisa ser contada. É um filme continuação do premiado Vá para Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai pra Argentina, carajo, vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá.